Oremos. Senhor meu Deus, maravilhoso Pai, novamente nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para com as nossas vidas. Tem usado, Senhor, os jovens, adolescentes, na tua presença, de muito valia, já foi para os nossos corações, os textos que aqui foram lidos, também pregados, e também os louvores que já foram entoados ao seu nome. Mais uma vez mais, Senhor, queremos lhe pedir que o Senhor cubra a tua serva, irmã Camila, com o seu poder, com autoridade na tua palavra, que ela possa, Senhor, lembrar daquilo que estudou, que o teu Espírito Santo possa usá-la como uma flecha nas suas mãos, para entrar, Senhor, poderosamente com a sua palavra ao nosso coração. Usa ela, livra a sua casa, a sua família de todo mal. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Queria aqui também dizer que eu estou muito feliz com o Senhor. E aqui sexta-feira no irmão Rodrigo falou para a gente dizer que o Senhor é fiel antes das promessas se cumprir. Mas a gente já fala, muitas das vezes a gente não sabe esperar o tempo de Deus, né? E a gente acha que às vezes o tempo de Deus está demorando, mas na verdade Deus está nos preparando, né? E eu estou muito feliz porque o Senhor abriu mais uma porta na minha vida. E amanhã estarei começando um novo ciclo para a glória de Deus. Eu estou muito feliz e satisfeito com isso, porque eu sei que o Senhor tem cuidado, porque eu tinha ficado muito mal no concurso. Mas aprova o Senhor, alguém entrou lá com recurso e eu fui classificado. Eu tinha ficado desclassificado, eu subi para cima. E esperei alguns anos e agora chegou o tempo determinado na minha vida. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na minha casa. Estou muito feliz com o Senhor. E eu queria pedir aos irmãos para que pudessem abrir as suas Bíblias aqui no livro de Hebreus, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 ao 4. Onde se diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? E tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O Senhor já tem falado poderosamente aqui nesta noite, né, usado os irmãos nos louvores, usado o irmão Marcos ali, naquela saudação. E aqui, nessa passagem, nós não sabemos o certo quem escreveu o livro de Hebreus, mas nós sabemos que a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. Alguns alegam que é Paulo, mas não é uma certeza. Mas o fato é que a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. E ela é proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir e nos instruir em toda justiça. E trazendo para o Velho Testamento, para o Antigo Testamento, melhor dizendo, a gente pode ver que o Senhor falava com eles de várias maneiras. E o Senhor dizia para que eles pudessem guardar a lei no coração, para que eles pudessem não cessar de falar do livro da lei do Senhor, para que eles pudessem tomar o cuidado de aplicar aquilo que estava lendo, de obedecer os mandamentos do Senhor. E aqueles que desobedeciam recebiam o seu devido castigo, a sua devida retribuição. E aqui, como o irmão Marcos já disse, através da vida de Josué, quando Deus incumbiu ele uma missão de estar dando continuidade àquilo que Moisés já havia
chamado para fazer, só que Deus não permitiu. Então, Josué deu continuidade. Deus fala para Josué para que ele fosse forte, corajoso, para que ele não pudesse temer, mas que ele pudesse não deixar de falar do livro da lei, não deixar de cessar de falar, não parar de falar do livro da lei, não deixar de meditar no livro dia e noite, para que ele pudesse tomar cuidado para cumprir tudo aquilo que Deus havia ordenado ao seu povo. E assim, também para os nossos dias, nós precisamos atentar aqui nesse primeiro versículo. A palavra de Deus nos diz para que nós nos apeguemos com mais firmeza. Nós precisamos apegar com mais firmeza na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos ensina. Nós precisamos da palavra de Deus do início ao fim da nossa caminhada cristã. Do início, porque para nós, a palavra de Deus nos diz que para ter fé é preciso ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã com Jesus, nós ouvimos primeiro a palavra, por ela nós somos tocados, por ela nós estamos sendo aperfeiçoados até aquele bom dia que Cristo virá nos buscar. Davi dizia em uma das suas passagens ali, que a palavra do Senhor, ela é um escudo para aqueles que se refugiam. A palavra do Senhor é pura, ela nos santifica. A palavra do Senhor, ela nos aperfeiçoa a viver de acordo com os princípios da palavra, para que nós possamos obedecer aquilo que o Senhor nos instrui a fazer, para que nós possamos estar preparados para receber aquilo que Ele tem para as nossas vidas, para as conquistas que Ele tem para as nossas vidas, terrenas e também celestial. E trazendo para o Novo Testamento, Jesus ali em Mateus também diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir os ventos contrários, pode vir a chuva forte, pode vir e tentar derrubar, mas aquela casa está firmada na rocha. A rocha é a palavra. A palavra de Deus, nós precisamos estar alicerçada nela para que nós não venhamos estar, para que nós não venhamos ser destruídos para os ventos fortes que vier, para as chuvas, as tempestades fortes que vier. E ele também diz, Jesus ali, que aquele que constrói a sua palavra, que ouve a palavra do Senhor e não pratica a palavra do Senhor, é semelhante ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E vieram os ventos contrários, vieram a chuva e derrubou aquela casa. Foi grande aquela ruína. A palavra de Deus é para o nosso ensino, é para nos exortar, é para nos corrigir, é para nos preparar para a vinda do Senhor. Então nós precisamos atentar mais para isso, para que nós não desviemos. Nós somos muito falhos, nós temos a tendência de esquecer das coisas boas. Aquilo que é ruim a gente lembra toda hora. Mas aquilo que é bom, aquilo que é precioso, nós precisamos lembrar mais ainda. E para nós lembrarmos, nós precisamos fazer uma leitura diária da palavra de Deus. Nós precisamos meditar no consciente, lembrando as promessas do Senhor, trazendo à memória a palavra do Senhor, aquilo que nos traz a esperança. A palavra de Deus nos ensina a buscar e a nos alimentarmos da palavra, porque quanto mais nós nos alimentamos da palavra do Senhor, quanto mais nós nos alimentamos daquilo que é eterno, menos nós desejaremos as coisas passageiras dessa terra, porque as coisas aqui vão passar, mas a palavra mesmo nos diz que a palavra do Senhor não passará. Jesus mesmo diz que quem obedece os mandamentos permanece para sempre. Em Tiago, ali nós vemos que diz ali que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho, que enxerga as suas imperfeições, mas que não busca mudar. Nós precisamos mudar a nossa maneira de viver. Quantas coisas nós buscamos no nosso dia a dia, às vezes nos ocupamos com tantas coisas, e coisas que pode ser que não sejam erradas, mas coisas que têm ocupado o nosso coração e têm nos afastado da presença do Senhor. Nós oramos, falamos com o Senhor, mas nós precisamos estar com os nossos ouvidos
para ouvir a voz dele falar aos nossos corações. Nós precisamos nos atentar para a palavra dele, porque a palavra de Deus nos diz que a salvação veio pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas pela obediência que demonstramos que realmente fomos salvos por Cristo. Então nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor, não somente ouvir, meditar e praticar aquilo que a palavra está nos ensinando, porque isso o Senhor se agrada, e assim nós seremos aperfeiçoados até aquele bom dia que Cristo Jesus virá nos buscar. Nós precisamos cuidar e zelar dessa salvação que Cristo Jesus conquistou por nós. Por nós ela veio de graça, veio pela graça, mas para Ele custou o sangue dele. E o que nós temos feito com a nossa salvação? Será que temos cuidado? Será que temos zelado por esse bem tão precioso que o Senhor nos deu? Que nós possamos aplicar os ensinamentos da palavra, para que nós não desviemos do ensino da palavra, e assim nós venhamos viver de acordo, com o curso desse mundo, mas que nós venhamos nos firmar na palavra, para que nós não venhamos desviar do caminho do Senhor. Nós precisamos se fortalecer no Senhor. Nós não meditamos na palavra para nos tornar sábios. Claro que nós nos tornamos sábios lendo a palavra do Senhor. Nós não usamos o objetivo maior de fazer a leitura diária da palavra do Senhor, não é para que nós possamos dominar ela bem, mas é para que nós possamos ser dominados pela palavra de Deus. Há tantos ensinos, há tantas coisas, gente, que não tem proveito nenhum, que são fúteis, e que muitas das vezes nós temos dado ouvido a isso, e muitas das vezes nós estamos afastando o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos atentar mais para a palavra de Deus, nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus, como o irmão Marcos aqui já disse, quando Davi dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus clareia o nosso caminho. A palavra de Deus nos dá direção, mostrando as escolhas que nós devemos tomar no nosso dia a dia. Mas muitas das vezes nós preferimos ouvir um conselho de uma pessoa que nem em comunhão com Deus está, que nem tem Cristo no coração. E quantas vozes nós temos ouvido e deixar de ouvir a palavra de Deus? O Senhor tem palavra aqui para várias maneiras, para nos ensinar, para nos corrigir, para fazer grandes coisas em nossa vida, mas muitas das vezes nós temos buscado lá fora. E lá fora nós iremos nos perder, nós iremos ser destruídos. Então, que nós possamos atentar para a palavra de Deus, que a nossa casa venha estar firmada sobre essa rocha que é a palavra de Deus. Cristo veio e nele foi revelada a verdade. Ele é o verbo encarnado, ele é a palavra, e nós precisamos seguir os seus ensinamentos e praticá-los, para que nós não venhamos nos perder no meio da caminhada, para que nós não venhamos ser destruídos pelas coisas que o mundo aí oferece aí fora. Que nós possamos atentar mais para a palavra de Deus. Jesus também diz que quem tem os mandamentos dele e obedece, esse é aquele que ama Jesus. Uma forma de demonstrar que amamos a Cristo, embora ele não precisa disso, mas uma forma evidente que nós realmente amamos a Jesus, que nós desejamos, é a obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor de todo o nosso coração, não como uma obrigação, não como algo religioso: eu não posso, eu não devo, eu não toco, não, mas como forma de ser grata por tudo que Ele fez por nós, como forma de eu posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem coisas que não convêm para nós cristãos, irmãos, e nós precisamos atentar para isso. O que tem dominado mais nós? As coisas do mundo ou a palavra de Deus? Que venha ser a palavra de Deus aplicada em nosso dia a dia, que nós possamos fazer uso dela dia e noite, que nós possamos ter prazer na lei do Senhor, porque isso que o salmista Davi dizia, que ele tinha prazer na palavra de Deus, porque ele dizia: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra Deus. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para que nós não pequemos contra o Senhor.
Nós precisamos também alimentar mais a palavra do Senhor para que a ansiedade, para que as preocupações não humilhem a nossa fé. Nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus, nos atentar para essa palavra. E às vezes pode ficar repetitivo nos cultos, nas pregações, mas isso é para o nosso proveito, irmãos. Isso é para a nossa vida. E essa mensagem aqui não é para fulano A, fulano B, essa palavra é para todos nós, inclusive e primeiramente para mim, porque Deus colocou essa palavra no meu coração. E assim a gente venha se alimentar da palavra de Deus cada dia mais, tendo sede e fome do Senhor, separando um momento para fazer o uso da palavra de Deus, ouvindo pregações, nos enchendo dela, porque quanto mais do Senhor nós termos em nossa vida, mais dele teremos para falar da palavra para as pessoas, mais de Deus teremos para falar, para anunciar as grandes coisas, os grandes feitos que Ele tem em nossa vida. Quanto mais nos alimentarmos da palavra, mais dela teremos para falar, para contar o caminho que é Cristo Jesus. E muitas das vezes nós estamos vazios dela, muitas das vezes uma pessoa nos pede conselho, muitas das vezes nós não aconselhamos segundo a palavra, porque nós estamos vazios dela. Nós precisamos nos encher para que nós venhamos declarar a palavra para as pessoas, anunciar o evangelho, porque para isso fomos chamados. Mas se nós estamos vazios dela, como teremos para falar dela? Então que nós possamos nos encher da palavra do Senhor, para falar dela para as pessoas, para aqueles que estão por aí perdidos, como o irmão Marcos disse, porque quanto mais nós tivermos a palavra do Senhor, mais dela nós falaremos, e menos coisas do mundo nós desejaremos. O mundo tem tantas coisas para oferecer aí, né? E coisas sutis, às vezes a gente acha que não, isso não tem nada a ver, tem a ver sim, irmãos. Que possamos seguir os ensinamentos do Senhor, que possamos renunciar aos nossos desejos da carne, porque é para isso que nós precisamos ouvir ela, para que nós possamos ser transformados dia após dia, para que possamos renunciar, para que possamos deixar o nosso eu lá embaixo, para que o Senhor cresça em nossas vidas, para que a palavra do Senhor venha dominar e governar as nossas vidas e nós possamos ser cheios do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor na face dessa terra. Irmãos, nós precisamos nos atentar, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Então, ela precisa adentrar o nosso coração, nós precisamos encher o nosso coração dela, para que o nosso ego não venha falar mais alto, mas sim a palavra do Senhor venha falar através das nossas vidas, e que as nossas atitudes venham a ser realmente de pessoas que foram salvas pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, e que a nossa obediência possa revelar que realmente fomos salvos, aonde nós estivermos, aonde nós formos, que nós possamos falar da palavra de Deus, que possamos exalar o amor de Cristo em nossas vidas, por onde formos e onde passarmos. Porque essa palavra de Deus aqui foi falada antigamente pelos profetas, anunciada por Deus, e nem todos conseguiram, aliás, somente Jesus conseguiu cumprir toda ela. Só Jesus conseguiu cumprir toda a verdade, só Jesus foi obediente em tudo. E aqueles que desobedeceram receberam seu justo castigo, como nós também não receberemos. Nós precisamos atentar. Hoje se diz muito que nós estamos vivendo no tempo da graça, e realmente estamos vivendo no tempo da graça. Jesus veio, cumpriu a palavra, Ele é o Verbo encarnado, mas a palavra de Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus para viver de acordo com os princípios, para agradar ao Senhor. Nós precisamos atentar para isso, para que nós não venhamos ser destruídos pela palavra de Deus. Jesus veio, e essa graça não nos dá liberdade para pecarmos, essa graça não nos dá liberdade para sermos desobedientes ao Senhor. Essa graça nos capacita, essa graça nos transforma para viver de acordo com os princípios do Senhor, para viver de acordo com a palavra dele, para nos preparar para receber aquilo que ele tem para as nossas vidas, aqui na terra e na eternidade também.
Então, que possamos nos atentar para isso, que possamos firmar bem a nossa casa sobre essa rocha, para que nós não venhamos ser abalados, para que nós não venhamos ser destruídos, mas para que possamos ser capacitados a viver de acordo com a palavra de Deus, capacitados a viver como salvos, porque Jesus já nos salvou. Então, que possamos nos purificar, assim como Davi dizia, que a palavra de Deus é pura e ela santifica, que possamos nos santificar na palavra de Deus. E nos tempos difíceis, como nós estamos vivendo hoje, também que muitas coisas vêm nos trazer ansiedade, preocupações, que nós possamos também fazer como o salmista Davi, que dizia que a palavra de Deus é um escudo para aqueles que nela refugiam, que possamos refugiar na palavra de Deus. Irmão, é repetitivo, toda hora é a palavra, é a palavra, nós somos governados por ela, nós precisamos obedecê-la a elas, e nós precisamos estar preparados, porque nós sabemos que Cristo virá e que nós não venhamos deixar ser dominados pelas coisas do mundo, mas sim ser dominados pela palavra de Deus, porque Cristo vem, irmãos, e nós precisamos estar preparados para isso. A palavra de Deus é para nos instruir na justiça, na verdade, é para nós vivermos de acordo com ela. Não é só para nos tornar sábios. Não, aquele fulano sabe muito da palavra de Deus, que bênção, glória a Deus por isso, mas que também esteja vivendo de acordo com ela, que esteja praticando os ensinamentos da palavra de Deus. E que nós possamos estar nos atentando para isso e fazendo também nos lembrar nos tempos difíceis, né? Lembrar das promessas do Senhor, lembrar dos teus grandes feitos, lembrar que o Senhor não nos desampara, lembrar que o Senhor é bom, é fiel, independente se Ele vai cumprir algo que nós almejamos, esperamos nessa terra. Ele é fiel para a sua palavra. E se Ele falou que Ele vai vir, Ele vai vir. Que nós não venhamos achar que Ele está demorando, porque parece que está demorando, mas que nós venhamos encher a palavra para trazer isso à nossa memória. Cristo vem nos buscar. E como eu estou vivendo? Será que eu estou realmente vivendo de acordo com os princípios da palavra dele? Será que realmente eu estou preparado para isso? Será que realmente eu não estou sendo negligente à salvação que ele me deu e custou o sangue dele naquela cruz do Calvário? Que nós possamos atentar para isso, para a palavra de Deus, para que nós não desviemos dela, para que nós não venhamos negligenciar a nossa salvação. A salvação veio pela graça, mas é meu dever e seu dever cuidar dela como um bem precioso que o Senhor deu. E nós venhamos todos atentar para essa palavra. Nós todos somos imperfeitos, e cada dia nós precisamos melhorar mais, que possamos melhorar cada dia mais. Eu louvo ao Senhor porque eu não estou onde eu estive, porque Ele já me tirou, mas quando eu olho para mim, eu vejo quanto eu ainda preciso ser aperfeiçoado, quanto Deus precisa trabalhar em mim. Mas isso eu tenho que buscar no Senhor. O Senhor quer fazer isso em nós, mas para isso nós precisamos buscar, conhecê-lo, precisamos atentar para a verdade e precisamos obedecê-los. Assim, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Peço aos irmãos que continuem orando pela minha vida, né? Eu não sei como vai ser lá, mas eu sei que é onde o Senhor nos coloca, tem propósito e Ele vai nos capacitar. Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço também pelas orações dos irmãos. Em Jesus.